Olá, meus queridos. Hoje eu resolvi passar aqui para contar um pouquinho mais da minha história para vocês. É um pouquinho complexa, mas eu vou passar. Então vamos lá. Meu nome é Jéssica Toro Manighello, eu tenho 31 anos, eu sou casada com o Fábio há 3 anos e pouco. Eu sou formada em nutrição, educação física, eu sou pós-graduada em nutrição esportiva. Sou também graduada em coaching de emagrecimento consciente, além de outros cursos que eu amo, na verdade, as minhas profissões. Então, por que eu resolvi escolher essas profissões? Então, essa é realmente a minha história. Quando eu era pequena, eu era bem gordinha. Eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui bem gordinha. Eu tinha problema com asma e tal, além de eu tomar muito remédio que me deixava inchada e tal, eu realmente comia bastante. Então eu ficava muito tempo com a minha avó, então vocês sabem como que é avó, né? Eu comia muito mesmo. E aí, realmente assim, é uma sensação que só quem passa sabe o que é. Então, quando a gente é gordinha, principalmente quando criança geralmente é muito cruel, né? Eles não medem as palavras porque não sabem como que aquilo bate em você. Então eu escutava muito, hoje isso chama bullying, né? Mas na época isso não tinha esse nome. Mas era aquelas coisas tipo gorda, baleia, saco de areia, essas brincadeirinhas aí. Aquela coisa que você tá na idade que gosta dos menininhos, os menininhos não gostam de você porque você é gorda, isso tudo. Isso foi durante muito tempo da minha vida, muito tempo, quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, isso me incomodava realmente muito. E a minha mãe resolveu me levar num médico, lá que eu fiz uma dieta, todo um tratamento. Realmente foi bem específico em dieta, mas foi dieta bem restritiva e tal. Mas eu tive força de vontade de fazer. Na época eu não morava com a minha mãe, eu morava com meu pai. Eu morava em São Caetano com meu pai e eu vim aqui pra Santos. Na verdade eu fui pra Santos, pra fazer esse tratamento com o médico, a dieta com o médico. E eu fui pra casa do meu pai e eu sozinha dei continuidade na minha dieta. Então, com isso, eu consegui emagrecer 14 quilos. E, nossa, gente, você não tem valor nenhum no mundo que pague essa sensação, Porque eu me olhava, tinha vergonha de sair de casa, eu tinha vergonha de colocar uma roupa legal, eu só usava aquelas camisetas largas, compridas, Então, o que aconteceu? Eu emagreci esses 14 quilos. A minha autoestima foi assim, Aí passando um certo período, eu acho uns 3 anos mais ou menos, Como eu morava com meu pai, eu não tinha um bom relacionamento ali e tal. Aí depois de um tempo eu fui morar com a minha mãe de novo. E aí, mais ou menos com uns 18 anos, eu resolvi entrar na academia, não gostando, Minha mãe sempre treinou e tal, e eu sempre fui mais sedentária, sempre fui mais preguiçosa até, essa palavra, eu detesto essa palavra hoje, e eu sempre fui mais para esse lado. Aí entrei na academia para fazer aquelas aulinhas, de body isso, body aquilo, que eu gostava muito até na época, e fazia musculação assim, aquela coisa bem, vou fazer musculação também, só para dar uma mais, sabe daquele jeito, vai lá, ai que saco, tal. Isso eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Aí, como eu comecei a gostar de academia, quando eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Nossa, eu olhava pra minha perna, eu via um risquinho ali, perto do que eu me enxergava, que eu era muito gorda, pra uma criança, eu sempre fui baixinha. Hoje eu tenho 1,60 de altura. Na época, sei lá, tinha 1,50 e pouco de altura e pesava quase o que eu peso hoje, entre 66, 68 quilos mais ou menos, só que com aquela altura é criança, e como, claro que o percentual de gordura é elevadíssimo. Então, comecei a gostar daquilo, Acabou que a minha vida era quase resumida em ir pra academia, porque eu só estudava na época. Aí, como eu escolhi a faculdade que eu queria seguir, na minha cabeça não tinha nada melhor
do que aquela sensação, né, de ter emagrecido e de vestir as coisas e que as pessoas me olhassem mais bonita. Nossa, como você mudou. Então, o que eu pensei? Eu preciso numa profissão que eu possa causar esse efeito nas pessoas, né? E foi assim que eu resolvi estudar nutrição. Então, a nutrição para mim, eu vou ser sincera que no começo eu realmente não me identificava, porque eu estudava coisas que eu não era muito o que eu queria, né? Mas toda a faculdade tem isso, a gente segue rumos diferentes. Então, eu resolvi entrar na nutrição. Aí aprendi tudo tal, mas ainda aquilo não era o que eu achava, né, que eu devia fazer. Aí, durante esse período de tempo, eu comecei a ficar muito viciada na academia. Então eu ia pra academia, tipo, eu estudava e ia pra academia, estudava e ia pra academia. Aquilo foi né, e o meu corpo foi cada vez ficando melhor e tal. Foi quando eu tava no 4º ano. Na verdade, no 3º ano, mais ou menos, porque queria fazer educação física. Né? Porque eu amo isso aqui, porque eu quero dar aula, porque eu quero ser mais efetiva, eu quero estar presente no momento que as pessoas estejam praticando aquilo, que aquela coisa me dava muito prazer, né, e tal. E aí foi isso que aconteceu. Fui lá, terminei a nutrição, e fui lá, fiz vestibular e entrei em educação física. Fiz 4 anos de educação física, isso foi cada vez mais, assim, cada vez mais forte na minha vida, né? Então, eu comecei a ir para uma parte muito da questão de atletas, de fisiculturismo, fui me apaixonando por aquilo, porque a transformação do corpo daquelas pessoas para mim era algo, né? E aí fui me aperfeiçoando, né, nesse assunto e tal. Aí me formei em educação física e na época, na verdade, quando eu estava já no 1º ano, eu sempre trabalhei na área. Então eu sempre fui para a parte de musculação, eu sempre dei aula em várias academias. Então eu dei aula de musculação mais ou menos uns 7 anos. Então, na verdade, esses 7 anos eu meio que abandonei a parte da nutrição. Uns 7 não, mas uns 5. Eu abandonei um pouco a nutrição. Pela faculdade não me dá aquilo que eu queria e eu não sabia como procurar, né? Que nem hoje, que era tudo muito mais fácil, né? E aí fiquei na parte da educação física. Aí quando eu me formei, um ano, 2 depois que eu me formei, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E lá a parte do fisiculturismo, da atividade física é muito forte, né? Então eu fui vendo que a nutrição era mais importante ainda do que a parte do treino que eu gostava tanto, né? E aí eu fui me aperfeiçoando nessa área, fui indo, até que eu voltei pra cá, na verdade, pra casar com meu marido hoje. Graças a Deus eu fiz isso. E quando eu voltei pra cá, eu voltei com uma outra cabeça. Então eu vi no Rio de Janeiro algo muito diferente, assim, do que eu já tinha visto aqui na Praia Grande, que é onde eu moro. Então as coisas aqui são bem mais limitadas. Então eu comecei a focar muito nessa parte do fisiculturismo, né? E por mais que eu não lidasse só com pessoas de atletas, eu quis, na verdade, implementar isso para minha vida. Então, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fui dar aulas ainda em academia, e sinceramente ainda não estava mais tão feliz com isso. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi conversar com meu marido, né, e atender aqui na minha casa, montar um consultóriozinho na minha casa e ter uma renda extra, né, e poder dar para as pessoas aquilo que eu estava aprendendo, né, a mais. Aí eu comecei a atender aqui na minha casa. Eu atendia uma pessoa, 2 pessoas por mês, né? E eu tinha um pouco de medo, de receio de ficar divulgando muito isso, porque, né, era na minha casa hoje em dia, né? E aí foi indo, e eu trabalhava na academia, dava aula, e aí nos meus tempos livres, quando eu tinha consulta, eu ia atendia, e esse negócio foi crescendo, e eu fui estudando mais, eu fui aprendendo mais, e as pessoas foram tendo muito resultado, e eu fui começando a crescer, até que chegou uma hora que eu não dava mais conta de atender aqui, graças a Deus. Só Deus sabe o quanto que eu estudei, o quanto eu batalhei para eu conseguir isso. Aí eu constantemente ainda faço isso, que a gente nunca pode parar. Estudo muito, amo demais o que eu faço. Então eu
cheguei a um ponto aqui que meu marido tinha que me ajudar a abrir a porta e eu tinha que subir para as pessoas, e na minha sala estava abarrotada de gente, eu atendia, saía, atendia a outra, né, até que eu resolvi abrir o consultório, né, que foi no começo do ano de 2016, eu abri o Performance Shape, que era um sonho, na verdade. A Performance Shape era para ser um site, né, era para ser algo online, e acabou que mesmo assim eu visualizava muito isso, assim, eu achava que realmente eu ia ter aquilo físico. Então hoje, graças a Deus, eu consigo dar para as pessoas aquilo que eu realmente consegui ter quando eu era criança. E, gente, isso sinceramente não tem preço. E eu sempre gostei nas minhas consultas de conversar muito com as pessoas, de saber além da vida das pessoas. Eu queria saber por que ela não conseguiu, o que tinha por trás daquilo ali. Conta pra mim a sua história. E eu acho que cada palavra que a gente fala pra alguém, eu acho que isso é a diferença que faz. Cada palavra que você diz pra alguém, daquilo que você já sentiu, às vezes a pessoa vai embora pensando em coisas que talvez não tivesse ninguém pra dizer. Então, pra mim, o consultório é muito além de eu pegar, chegar lá, escrever num papel uma dieta e mandar a pessoa fazer, né? Eu não tenho hora pra pessoa sair de lá, porque eu acho que as pessoas merecem atenção. A gente precisa, eu gostaria de ser tratada dessa maneira, então eu trato você dessa maneira, né? Eu gosto que tenha alguém que me escute e que saiba quais são as minhas limitações e os meus problemas, e em cima disso eu posso mudar uma coisa que é tão importante, que é a alimentação, né, da pessoa. Então foi por isso também que eu resolvi fazer a parte do coach, que sem saber eu fazia, né, essa parte tão importante, que é mexer com a mente das pessoas para conseguir um objetivo, né, que elas alcançassem esse objetivo. Então hoje eu sou muito feliz e agradecida por todo mundo que compartilhou e que fez parte de todo esse processo da minha vida, né, que hoje sim, com certeza eu me encontrei, a minha profissão ela me completa, né? Então as coisas mais importantes da minha vida hoje é o meu marido e a minha profissão e tudo que eu posso fazer por vocês, né? Então hoje, 2017, agora 2017, né? Eu falei no início que eu tinha 30 anos, eu tenho ainda, mas daqui a alguns dias eu vou fazer 31. Hoje, por mais que eu tenha minha agenda cheia, tenha bastante gente, eu preciso de novos projetos na minha vida. E além dos meus atendimentos, agora também eu tô criando uns outros projetos para sair do 1 a 1, porque eu sei que são muitas pessoas que precisam disso, né? Muita gente que manda lá no consultório perguntando coisas que eu não posso responder ali, porque eu preciso de todo, né, um embasamento naquilo. Então eu quero sair um pouquinho do 1 a 1 e poder atender várias pessoas de uma vez só. Então agora também eu tô criando o meu projeto Fitmente, que em breve também todo mundo vai saber o que é. Então a minha vida profissional e pessoal em relação ao meu corpo foi mais ou menos isso. Então eu sou praticante de musculação há mais ou menos 13 anos. E foi toda uma luta durante esses 13 anos. Alimentação, eu não sabia direito o que fazia. Depois eu estudei muito para saber o que fazer em mim. E hoje eu estudo muito para fazer para vocês. Então eu faço isso com muito amor e muito carinho. E eu só quero agradecer às pessoas que passam pelo meu consultório, e por mais que muitas vezes não fiquem, que eu plantei aquela sementinha ali, que, né, muitas vezes comentam nos meus posts, me dão uma curtida ali, falam bem de mim, né, para as outras pessoas. O que eu quero do fundo do meu coração, eu acho que retorno financeiro vem como consequência. A minha missão de vida é poder ajudar vocês a alcançar aquilo que eu alcancei quando criança. Bom, então um agradecimento primeiro a Deus por eu ter feito tudo isso, a minha trajetória. Lógico que tem várias outras coisas que aconteceram nesse caminho todo, mas que Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje e pudesse falar isso para vocês, que tem várias pessoas que me assistem. Eu quero agradecer também ao meu marido, que, nossa, foi a maior bênção da minha vida. Com certeza a minha vida começou a caminhar
depois que a gente se encontrou e que a gente ficou junto. E a todos vocês que possam, que agregam na minha vida e que faz a minha vida ser muito mais feliz. Então essa é basicamente, né, a minha história de vida que eu queria compartilhar com vocês. E eu já ficar emocionada. Então é isso aí. Obrigada a todo mundo que assistiu a minha história até o final. E tem várias outras coisas aí pra vocês que eu tô com coisas e com projetos na cabeça. E com certeza vocês vão estar junto comigo bastante tempo. Então, muito obrigada. Beijo e foco no treino e foco na dieta sempre. Beijo, gente. Tchau, tchau.